Lembrai-vos da Nossa Senhora de La Salete, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que sem cessar tendes por vosso povo, a fim de que, em nome de Cristo, se deixe reconciliar com Deus. E vedes se depois de tanto teres feito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los, reconfortados por vossa ternura ao mãe. Eis-nos aqui, suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem reconciliadora, mas volvei nosso coração para o vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de doação, para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora de La Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abra o teu coração, deixe o Espírito Santo entrar, peço para Ele mudar toda a minha situação. O primeiro mistério, a anunciação do anjo Gabriel. Bastou um simples convite de Deus para Maria aceitar este chamado. Nós, mães, renovamos este chamado de Deus a cada dia, pois fomos convidadas a dizer sim quando ficamos grávidas. Aos nossos filhos, anunciando uma vida nova, da salvação e enfrentar as dificuldades juntos nós. Meus filhos de fé, Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus mantenha meus filhos de pé. 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 Deus mantenha meus filhos.
mantenha meus filhos de pé. Deus, mantenha meus filhos de pé. Deus, mantenha meus filhos de pé. Ó Senhor, envie também ao arcanjo Gabriel aos nossos filhos, anunciando uma vida nova e que eles aceitem o convite para conhecer a salvação e enfrentar as dificuldades juntos de suas mães. A visitação de Nossa Senhora, a sua prima, Santa Isabel. Maria nos deixa esse exemplo de solidariedade para com outras mães, principalmente aquelas que por algum motivo não têm consigo o filho. Suplicamos, ó Maria, que visite nossos filhos e os filhos de tantas mães que não podem cuidar. Que eles se sintam felizes com a sua visita e possa amá-la como Jesus amou. Meus filhos de fé, Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de fé. Deus, mantenha meus filhos de fé. Deus, mantenha meus filhos. Deus, mantenha meus filhos de fé. Deus, mantenha meus filhos de fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Nascimento de Jesus. Jesus nasceu na simplicidade e na humildade. Às vezes nós não enxergamos a verdadeira riqueza que deve ser dada aos nossos filhos. A riqueza do amor verdadeiro, que é o amor de Deus. Nós te pedimos, Maria, que preparares os corações dos nossos filhos, para que eles aceitem receber seu Filho Jesus como hóspede, que Jesus nasça todos os dias em meus corações, em cada momento de suas vidas. Quero ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Apresentação do menino Jesus no templo. O menino que Maria e José levam com emoção ao templo é o Verbo encarnado, o Redentor do homem, a história. Portanto, somos convidadas a entrar com nossos filhos no templo e consagrá-los a Nossa Senhora. Mãe, Pegue nossos filhos em seu colo e nos apresente a Jesus, para que eles o reconheçam como o único Salvador. Quero ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Deus, mantenha meus filhos
já entendia onde ele deveria estar. Ele partilhava os ensinamentos do Pai. Pedimos sabedoria, ó Deus, para lidar com todas as situações em que encontramos nossos filhos, às vezes meio perdidos em decisões ou em vícios. Afastai-os do amor verdadeiro, que eles encontrem a ti, Senhor. Deus de meus filhos de pé, Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus mantenha meus filhos de pé. 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 Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Vamos cantar para invocar o Espírito Santo no meio de nós, para que nós possamos fazer o segundo momento, que é a formação. Que nós vamos conhecer um pouquinho do movimento de mães que oram pelos filhos. Um movimento que foi tocado no coração da filha da Angela Arco, da Vanessa,
e que a moção foi recebida pela Ângela. E para nós a palavra, quando nós falamos em conhecer o movimento, é Atos 2. É quando as pessoas estavam, os discípulos estavam reunidos no cenáculo com medo, e o Espírito Santo repousou sobre eles. E essa passagem é muito bonita, gente, porque Maria estava com eles. Às vezes nós temos muito medo de conhecer algo novo, de chegar ao entendimento daquilo que é novo, porque às vezes nós queremos aquilo que nós já conhecemos, porque é mais fácil, é mais palpável. Eu vejo as meninas que rezaram o terço, elas estavam tremendo, mas é porque no início é assim mesmo, o frio na barriga, o medo de decepcionar. Mas Deus, Ele sempre vem falar que quando nós nos abrimos a Ele, nós damos um sim à sua vocação, aquilo que Ele quer se fazer em nós, não tem medo, não precisa ter medo. Vocês vão ver que semana que vem é melhor, na outra é melhor, e daqui a pouco vocês vão fazer sem precisar de muito apoio. Mas por que a gente precisa do conhecimento? Porque Santo Agostinho fala que a gente só ama aquilo que a gente conhece. E o Espírito Santo, gente, ele não guarda o seu carisma para um único povo ou para uma única pessoa. Os carismas são vários. A Igreja Católica, ela é cheia de carismas. O movimento Mães que Oram pelos Filhos, ele é um movimento da Igreja Católica. Nós já somos reconhecidos pela CNBB e nós estamos com o processo de reconhecimento pelo Papa. Quem sabe o Papa Leão XIV nos dará a grata notícia de reconhecer o nosso movimento eclesial como um movimento que compõe a igreja, porque o movimento Mães que Oram, ele vem fora da igreja. E por que ele vem fora? Porque em 2011, quando o movimento surgiu, ele surgiu da seguinte maneira: era um grupo de amigas em Vitória, filhas da tia Ângela, pessoas muito próximas, e uma delas, a Eliane, deu uma festa de aniversário nesses clubes. E acontece que o filho dela mais velho, não era um aniversariante, caiu de uma trave de gol infantil e ele morreu no local. Ele teve um problema no pescoço e morreu no local, do jeito que ele caiu. E aquilo foi um desespero. E como a Vanessa era muito amiga da Eliane, e os dois filhos chamavam Pedro, tanto da Vanessa, que é o neto da tia Ângela, quanto o menino da Eliane, ela logo ligou para a Vanessa. A Vanessa estava em viagem com a família, e ao passar por uma livraria, ela vê um livro exposto de uma autora americana que falava: todo filho precisa de uma mãe que ora. E ela falou com o esposo dela: eu vou com as crianças para o check-in e você vai comprar este livro para mim, porque eu preciso ler esse livro. Então, o movimento de Mães que Oram, ele nasce de uma tragédia naquela família, né, próxima à Vanessa. Quando a Vanessa volta para o Espírito Santo, ela já tinha lido o livro, e ela pergunta às amigas dela, inclusive a Aline, que é cofundadora do movimento, se elas queriam juntas rezar pelos filhos delas. E elas começaram, um grupo de 5 mães, começaram a rezar por seus filhos. E assim, sem elas perceberem, o Espírito Santo já colocava no coração delas um movimento que formaria um exército para Nossa Senhora de La Salete. No terceiro encontro vocês vão estudar sobre a nossa padroeira e vocês vão entender a beleza da mensagem dela. Mas hoje eu quero falar para vocês da espiritualidade, do carisma que partiu desse chamado. Gente, e chamado, o grupo de vocês não poderia estar começando numa época melhor. Agosto
é o mês vocacional. O que é vocação? Vocação é chamado. É um sim que nós damos a Deus sem entender o que Deus quer de nós. Isso aconteceu com essas meninas que fundaram o movimento. E aí, o movimento ele está sendo criado, lapidado, na medida que nós vamos vivendo. Antigamente, não existia uma espiritualidade pronta, como hoje nós temos. Uma espiritualidade que vem do profeta Elias. E por que vem do profeta Elias? E tanto é que a Ângela escreveu um livro agora sobre o profeta Elias. Existe uma passagem do profeta que ele fala o seguinte, que queria ver Deus, presenciar, sentir Deus. E aí vem trovão, vem raio, vem barulhos, e ele acha que em todos aqueles barulhos é Deus. Mas Deus vem como uma brisa leve. O movimento para a Igreja Católica é uma brisa leve. Nós ainda não temos o corpo de falar assim, olha, o movimento vai ser dessa maneira, porque nós estamos sendo trabalhadas. Na medida que nós vamos caminhando no caminho de santidade, o Espírito Santo vai trabalhando conosco. Mas ele traz a nós uma identidade que ela é vivenciada dentro de um carisma que eu vou falar para vocês e de um tripé. O nosso carisma, desde 2011, é restaurar famílias pelo poder da oração de intercessão. A tia Ângela só entendeu o carisma totalmente na Cidade das Mães, que foi em maio de 2024, quando nós levamos maridos e filhos juntos do acampamento de mães. Ela entendeu que o nosso carisma de restaurar as famílias pela oração precisava dar um novo passo. E agora a nossa caminhada também é com eles. Mas nós continuamos mães que oram pelos filhos, de oração. E aonde que está a nossa identidade? A nossa identidade é no terço no punho, porque nós somos marianas. Nós não deixaremos de rezar o terço. A nossa essência é mariana. Nossa Senhora de La Salete é uma aparição mariana. Então nós precisamos estar com o punho, o terço no punho, a Bíblia na mão, deixa eu pegar a Bíblia aqui, e os joelhos dobrados na intercessão. Porque a nossa maneira de agradecer, de louvar, de suplicar a Deus é de joelho. É assim, de joelho, que nós choramos na presença de Jesus, pedindo por nossos filhos, por nossos maridos, por nossa casa. Nós rezamos umas pelas outras, ajudando umas às outras. Nossa Senhora de La Salete vai nos ensinar a rezar pelos filhos do mundo inteiro. E isso vai solidificando. É a nossa identidade. Muitos movimentos, eles têm o terço mariano. Muitos. E nós também rezamos o terço. Mas o nosso terço é no punho. Por quê? Nós estaremos rezando nas panelas. Nós estaremos rezando no trânsito. No nosso trabalho. O terço fica conosco. Ele está em nós. Não é somente um acessório. Então nós começamos a entender conhecendo o movimento. Porque, mães, muitas das vezes, e lá atrás, quando a Vanessa, a tia Ângela, a Aline começaram, elas eram moças bonitas com camisa de brilho. Elas não tinham muita credibilidade, eram mães de banco. E muito cheias de mimos e tudo, não tinham conhecimento da igreja. E aí o movimento, ele traz esse conhecimento para nós. O movimento, quando Dom Mancila falou que nós precisávamos nos reunir na igreja, porque aqui na igreja nós estávamos perto de Jesus e de Maria,
não nos reunindo como grupos de reflexão. Para que isso? Para nos dar identidade. Todos os detalhes do movimento, eles são moção do Espírito Santo para criar em nós identidade. Tudo do movimento, e às vezes a gente acha que é exagerado, mas tudo depende do tripé, que é preso em 3 palavras: unidade, obediência e humildade. A unidade com a Igreja Católica. Nós queremos reconhecimento através do Papa para quê? Para que essas mães que rezam o terço, essas mães que rezam pelos filhos prediletos, elas estejam ligadas à Igreja. E nós somos muito obedientes aos nossos párocos. Mas nós precisamos mostrar um movimento real, um movimento que realmente vem do Espírito Santo. Nós estamos aqui, mães, reunidas, não para nos vangloriar. Nós estamos aqui para apresentar um movimento que foi nos dado por Nossa Senhora. Vocês vão ver que quando a Ângela foi escolher o padroeiro, né, do movimento, o padre Anderson pergunta a ela: quem será o padroeiro? Quem você acha? Ela falou assim: eu acho que deve ser Nossa Senhora de Fátima, porque eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima. Aí ele fala para ela: não, Ângela, não estou perguntando da sua devoção, eu estou perguntando do movimento. E aí ela vai contar a história de quando ela conheceu Nossa Senhora de La Salete lá em Marcelino Ramos. Então a gente observa que o movimento ele é preparado para nós todas. Não é um grupo privilegiado lá, igual foi no início. E isso acontece, gente, quando a Vanessa sente que o movimento cresce. Porque quando a Ângela vai para a Canção Nova e lança aquele livro, eu não sei se vocês já viram ele, Mães que Oram pelos Filhos, tudo pode ser mudado pelo poder da oração, que tem uma mão com um coraçãozinho. Aquele livro é o primeiro que ela lança na Canção Nova, e as mães foram para um acampamento. Elas liam o livro e queriam abrir o livro, ou o grupo. Liam o livro e abriam o grupo. Quando a Vanessa, a filha dela, viu que aquilo estava tomando uma dimensão muito grande, o que ela fala? Eu não quero mais, mãe. E ela fica 10 anos longe do movimento. Ela retorna agora, há 1 ano, 2 anos atrás. Mas a Ângela não desistiu do movimento. Ela fez aquilo que estava determinado para ser do movimento. E a passagem que saiu para ela na época: reino dividido não prospera. Nós não precisamos, mães, pensar que a igreja quer de nós uma disputa de vaidades. Ela não quer isso. Ela quer que eu venha para cá para servir. Nossa Senhora hoje te chamou aqui em pleno sábado, que nós tínhamos tantas coisas para fazer, para falar que você é importante para o propósito de Nossa Senhora. Você precisa entender esse propósito. O movimento, ele tem regras, mas não porque nós precisamos aprender com as regras, mas é porque se nós queremos estar em unidade com a Igreja Católica, a regra tem que ser a mesma para todos. Principalmente quando um grupo é de mulheres, porque cada uma quer colocar o seu toque, e acaba que a gente coloca toques demais, e quem menos aparece é Deus. E aí a gente tem que lembrar de São Paulo, que fala o quê? Que eu diminua para que ele cresça. O movimento nos chama a isso. Nem sempre nós vamos concordar, mas se eu quero estar em unidade com o movimento, eu preciso de obediência. Eu brinco com as coordenadoras dos estados, que eu falo: gente, Nossa Senhora caprichou com 3 tripés, com 3 pontos muito difíceis nesse tripé.
Unidade, obediência e humildade. A obediência. Como é difícil para nós mães sermos obedientes. Nossa Senhora, quando o anjo apareceu para ela não questionou nada. Ela perguntou como que aquilo aconteceria, se ela não conhecia homem nenhum, mas depois ela vira e fala o quê? Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim conforme a tua palavra. E no movimento, mães, nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos entender que nós temos uma metodologia a ser seguida, que nós temos serviços que apoiam. A Ângela tem braços na Nacional, que são serviços que apoiam os estados e que apoiam os grupos. E dentro dos grupos, a coordenadora tem as mães de apoio. Nós precisamos estar de mãos dadas. O movimento nunca vai acontecer sozinho. Eu nunca conseguirei fazer algo sozinho. A gente pode até tentar, mas a gente vai se cansar. E por que nós temos que trabalhar juntas? Por causa da humildade. Quando eu aprendo a trabalhar junta, eu pratico a humildade. Diminui a minha arrogância, a minha petulância. Nossa Senhora foi sempre humilde. Aquilo que ela não entendia, ela guardava no coração. Assim devemos ser nós. Cada uma de nós devemos pensar que aquilo que eu não entendo no movimento, eu não preciso me confrontar com coordenadoras ou com serviços. Que eu peça explicação, que eu estude mais. O movimento, gente, ele tem uma biblioteca de Santa Mônica com um material riquíssimo para que nós possamos ser formadas. A maior preocupação do movimento é formar cada uma de nós para que nós possamos ser mães que passam, que entendam aquilo que a Igreja Católica nos disponibiliza. Nós temos formação bíblica, nós temos formação litúrgica, nós temos formação do caminho de santidade. E os serviços, metodologia, formação, produtos de evangelização, a mídia que hoje está aqui conosco, a súplica é importantíssima no grupo. Os filhos prediletos, existem mães de intercessão que oram 24 horas pelos nossos padres, porque uma das moções do movimento é que nós devemos rezar para os nossos padres. Os nossos sacerdotes, eles têm sofrido ataques. Nós precisamos cuidar deles. É nossa obrigação como mãe que ora, assumir o Padre Simvaldo e os párocos de vocês e os diáconos. Então nós precisamos ver que existem serviços, gente, de novos grupos. Vocês foram acolhidas pelos novos grupos. É aquele chamado inicial. Vocês são recebidos pela Cláudia, que faz um papel de acolhida, de pastoreio, até que chegue em mim. E vocês podem vir direto a mim, sim, mas vocês não serão acolhidas como são acolhidas no novo grupo, num grupo chamado, até o nome do grupo é chamado, é vocação. Nós temos um grupo, gente, o Serviço Nacional Virtual Filhos com Necessidades Especiais, uma mãe que recebe todas aquelas mães, olha bem que bonito. Os filhos especiais, os filhos desaparecidos, os filhos com dificuldades afetivas, filhos do coração, filhos com dependência química, filhos do céu, filhos que virão e filhos de controle das emoções. Então, a coordenadora, aquele filho, a mãe tem um problema aqui, por exemplo, dependência química. Vai chegar na coordenadora e fala: você me fala o número do telefone da mãe de filhos virtuais? Aqui no estado é a Mônica Tortorelli. Ela recebe essa mãe
e essa mãe vai para um grupo virtual. Lá ela recebe oração 24 horas por esse filho. Lá ela tem mães que sabem as dores dela. Não que a gente não saiba a dor, mas quando ela está num grupo que todas são com o mesmo sofrimento, elas se sentem mais acolhidas. Quando nós vamos rezar aqui na caixinha de oração, que vocês colocam os pedidos, nós fazemos a intercessão silenciosa, por quê? Muitas das vezes nós não queremos trazer a dor do nosso filho, mas nós precisamos rezar pelos filhos do mundo inteiro. Nós precisamos, mães, nos unir, tá? E nesse grupo é só mães? Não, nós temos as dindas, que são mães espirituais, é um serviço lindo. E as dindas, elas têm o terço pelos afilhados. É lindo ver a recuperação do amadrinhamento, vamos dizer assim, no movimento. Nós aprendemos que ser dindas é importante, porque muitas vezes nós somos dindas no dia do batizado. Depois nunca mais rezamos para os nossos afilhados. Ou se não, aniversário, leva presente. No movimento nós temos um terço para rezarmos por esses filhos. E só para finalizar, nós temos aqui o serviço de música. Mães, o conhecer o movimento é muito maravilhoso, porque nós temos muitos serviços. Para finalizar a minha fala, eu quero falar de 3 serviços que a tia Ângela chama fora do aquário. É fora da nossa casa, que é o Amo Escola, o Amo Hospital e o Amo Filhos Encarcerados. O Amo Filhos Encarcerados, nós vamos até o cárcere, mas nós não entramos nos presídios. Nós atendemos mães. Aquelas mães que estão ali na porta, que levaram o lanche do filho. Muitas das vezes a gente ouve elas falarem assim: eu fiz um bolo que o meu menino gosta, aí eu estou aqui. Porque muitas das vezes, mães, a gente condena, porque eu já fiz isso. Mas quando você vai no cárcere e você olha ela falar, meu menino, você lembra que ele tem uma mãe que ora incessantemente para que ele saia daquela vida. E nós vamos lá para acolher, para dar um abraço, para orar com elas. Nós não entramos no cárcere. Nós ouvimos ela falar. E isso é muito bom. E quantas mães estão se sentindo desoladas, sozinhas na porta dos presídios? Nós temos essa tarefa especial. Também o Amo Escola. No estado de Rondônia nós não temos ainda nem o Amo Escola. Mas esse mês eu já fiquei feliz, porque nós temos uma coordenadora estadual do Amo Escola. E eu acredito que daqui a pouco nós conseguiremos abrir as portas da escola para que o movimento chegue até lá. Para que nós possamos rezar para os meninos no dia de prova, rezar para aqueles professores, rezar para aquele ambiente escolar, que nós sabemos que tem sido muito difícil. Tem sido palco de muitos suicídios, de bullying, de coisas horrendas, de pessoas atirando dentro de escola. Então a escola é um ambiente também que nós estamos chegando. E são muitas as escolas no Brasil que já estão com o movimento de mães. E por último, o Amo Hospital, que é as visitas a maternidades e a berçários para rezar para aquelas crianças. Por exemplo, Ouro Preto nós vamos lá segunda e quarta e rezamos na UTI. Gente, e é maravilhoso ver como que os pais querem oração, como os profissionais da saúde pedem oração. Aquelas crianças, às vezes, estão grávidas. Nós temos um caso de Vilhena, de uma criança que nós rezamos incessantemente. Toda vez que eu venho do lado de Vilhena, eu lembro dele. João Pedro é um milagre. Porque a senhora conhece ele. É um milagre. E foi fruto de oração de mãe que ora. A mãe e a avó iam para o grupo e nós nos reuníamos e rezávamos. Tanto é que lá no grupo todo mundo ama aquele menino. Nós
nós aprendemos a amar um menino que nós não conhecíamos. Então, mães, isso aí completou 2 anos. Olha que milagre, que bênção. Esse é o movimento de mães que oram pelos filhos. Eu falei para vocês aqui muito pouco do que é o movimento, mas se vocês querem conhecer o movimento, venham aqui, estejam presentes, conheçam o material. O material está disponível para todas nós, e que nós possamos seguir o filho de Santa Mônica, Santo Agostinho, que fala o quê? Nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Que nós possamos estar sempre mais sedentas de conhecer aquilo que Deus preparou com muito amor para nós, que é o movimento de mães que oram pelos filhos. Vamos cantar um pouquinho para fazer o momento oracional. Precisamos pedir. O Espírito Santo, ele é obediente. Ele não vai bater na sua porta. Precisa que você suplique. E quando a gente pede ao Espírito Santo que venha sobre nós, ele vem. Ele vem mudar as nossas situações. Ele vem mudar o nosso coração. Ele vem mudar as nossas atitudes. Fazer mães melhores. Eu não sei o que você veio buscar hoje, mas seja aquilo que você veio buscar, aquilo que você veio pedir. Suplique ao Espírito Santo. Suplique pelas necessidades da sua família, as necessidades dos seus filhos, aquele que precisa mais da sua oração. Suplique a Deus no seu coração, no seu silêncio. Vai pedindo a Jesus que envie o Paráclito para nós. Envie o Espírito Santo lá na sua casa, na sua convivência, para com o seu esposo, para com os seus filhos, para com o seu trabalho, para que ele vai inundando o seu ser, quando ele vai ungindo, os seus lábios, selando os seus lábios, para que você seja uma pessoa paciente, para que você seja humilde, para que possamos ser verdadeiras mães que oram. Nós precisamos reconciliar com Deus. Que nessa palavra, que o Espírito Santo que Deus nos enviou, ele mude. Quando ele fala assim, tudo que pedires em meu nome, eu vos farei. Então você pode pedir agora. Peça pela restauração da sua família.
o resgate do filho que está longe, para a cura de um problema físico, problema espiritual, pelas enfermidades, todas as falsas enfermidades. E Jesus vem curando, vem modificando a nossa situação. E vamos pedir. Ele deixou os mandamentos, ele deixou essas leis para ser cumpridas. Nós precisamos decididamente, junto com o Espírito Santo, cumprir nos reconciliar com Deus, reconciliar com a nossa família, com nossos filhos. Vamos pedir sempre ao Espírito Santo que venha nos iluminar. E pedindo também a Nossa Senhora de Nazaré, que ela venha interceder junto a Jesus por nós. Ela intercede por nossos filhos, sem cessar. E assim ela já disse no texto, pedimos. Nossa Senhora foi muito obediente. Então vamos ter obediência à palavra de Deus também em nossas casas. Vamos evangelizar os nossos, vamos restaurar as nossas famílias pelo poder da oração. Que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe e nos fortaleça. E que o Espírito Santo venha modificar o nosso coração, a nossa alma, os nossos pensamentos. Que venhamos livrando desses pecados que cometemos todos os dias. Vamos ser verdadeiramente Mãe Senhora. Que Nossa Senhora de Nazaré rogue por nós todos os dias. Vamos colocar, levantar a nossa mão em direção à caixinha de pedidos, colocando nela todos os pedidos que nós trouxemos no nosso coração. Às vezes vocês ainda não escreveram, mas os nossos corações estão cheios de desejos e pedidos para nós entregarmos nesta caixinha. E vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora de Nazaré que ela possa abençoar os nossos filhos, guardar essas mães, abençoar as nossas casas, Senhor Jesus, através do teu pedido humilde de Nossa Senhora. Nós precisamos ser mais obedientes, nós precisamos entender o nosso chamado, a nossa vocação maternal é respeitar e cuidar daqueles que nos foram confiados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com as mãos estendidas, ainda vamos orar, fazer a oração da Mãe Vitoriosa. Eu, Priscila, sou vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. Meus filhos são vitoriosos pelo poder do sangue de Jesus. Meus filhos são vitoriosos pelo poder do sangue de Jesus. Minha família é vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. Minha família é vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. A Igreja Católica é vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. A Igreja Católica é vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. O movimento de mães que oram pelos filhos é vitorioso pelo poder do sangue de Jesus. O movimento de mães que oram pelos filhos é vitorioso pelo poder do sangue de Jesus. Agora nós terminamos o encontro, Nós vamos terminar invocando a Santíssima Trindade no meio de nós e vamos dar os avisos que eu vou convidar a coordenadora Alba para vir aqui. Então nós estamos unidas e sempre reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E antes dos avisos, vamos cantar o Abençoa, Senhor, as famílias. Amém? Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
Que bênção, né? Que maravilha. Missão linda e movimento lindo. E a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora é onde a Nossa Senhora Priscila agradece em nome do Padre Sivaldo, nosso pároco, porque para nós termos esse movimento aqui em Viena, tem que ter a assinatura do pároco. E o Padre Sivaldo prontamente, muito feliz em saber que esse movimento vai acontecer. Já está acontecendo, né? Aqui em Viena. E aproveito para agradecer a cada um de vocês aqui presente. A Nossa Senhora que trouxe vocês. É ela que trouxe vocês de casa. Como diz a presidente, pleno sábado, né? De tantas coisas a gente tem que fazer. Amanhã é dos pais, né? Mas a Nossa Senhora falou, não, vamos lá. Agradeço a paróquia, a comunidade, a Priscila, o Padre Sivaldo, em nome de todos aqui da comunidade, né? A Nossa Senhora Aparecida, nós temos nossa mãe que já reza o texto há muitos anos, agora a gente vai começar um movimento. É outras orações, né? Eu falo assim que a Igreja Católica é muito rica, tem muitas coisas para a gente fazer, né? Porque a gente fica em casa, lá, passando tempo, não, na igreja. Aí tem pessoas que falam, não sai da igreja. Isso, melhor a gente estar na igreja do que ficar por aí, né? Então, nós agradecemos a todos vocês, a coordenadora nossa estadual, Priscila, é a segunda vez que ela vem aqui. A primeira vez ela veio falar sobre o movimento, né, Priscila? Gente, esse movimento deve ter acontecido no ano passado. Mas eu acho que aconteceu porque Nossa Senhora ainda não, né? Eu acho que ela falou, não é a hora ainda não. Vamos deixar mais um pouco. E como a Priscila disse, mês de agosto, mês de vocação, é o nosso chamado. Né? Então, vai ter esse movimento, vai acontecer todas as quartas-feiras, às 17h30, às 18h30. Então, todas as quartas-feiras. É 1 hora só o movimento. Nós já temos algumas mães de apoio, mas precisamos mais de mães de apoio. Viu que a Priscila falou que tem bastante coisa, né, Priscila? Bastante serviço. O que nós temos aqui é a mãe de formação, temos a mãe de metodologia, mas precisa mais de uma. Nós temos a mãe de canto, tem a mãe de mídia, a madrinha de mídia, né? A Maiara, mídia, mas precisamos mais. E vocês estão todas convidadas. Tá? Olha, não importa a paróquia, não importa a comunidade, tá? Venha juntar com a gente esse movimento, né? Caminhar junto com Nossa Senhora da Salete, porque ela quer isso, tá bom? Eu agradeço de coração a presença de vocês. Eu sou a aluna, Mônica Qual, estou na superestadual e quero fazer um convite para as mães que têm o dom de orar. Nós todos temos dom, gente. São muitos os carismas, são muitos os dons, mas o dom da oração, toda mãe é uma mãe intercessora. E vocês que têm essa facilidade de poder, né, contribuir no movimento através da oração e a súplica do movimento, ela não é igual à súplica da renovação carismática. Quem participa da renovação carismática, né, vai perceber, é mais silencioso, mas o Espírito Santo atende às nossas súplicas. Você tem emoções do mesmo jeito, é mais silencioso, conforme Nossa Senhora gosta mesmo. Eu convido você, né, que está aí no banco, que gosta de orar, não importa a sua idade, vem contribuir, né, com a alma, porque o movimento precisa de uma sustentação. E essa sustentação é a oração. Nós do grupo de Cacoal, antes de abrir o nosso movimento, e antes de entrar em contato, né, com
com a coordenadora, nós fizemos o quê? Nós oramos muito para ver o que Nossa Senhora queria conosco, de que forma fosse. E graças a Deus foi assim. Nós temos o nosso núcleo, onde todo mundo participa, e todas contribuem com a coordenadora, principalmente a súplica. Se não dá para reunir 4, 5, se dá para ir 2 nos pés do Santíssimo, levando, né? Nós pegamos o roteiro semanal, no antecedente, nós levamos aos pés de Jesus e suplicamos. Nós fazemos esses pedidos. A gente pede pelos pedidos que estão no coração das mães que vêm no grupo e pedimos também para aqueles que vêm na caixinha. Gente, eu estou aqui arrepiada. Nesse caso é emocionar, vocês me desculpem, porque Nossa Senhora. Então, ela leva os pedidos até Jesus. Creia, mas creia firmemente e não deixe de participar. Vocês viram que é um curso simples. É tudo simples, conforme foi a vida de Nossa Senhora e conforme ela quer. Então, convido vocês a participar da súplica. Eu estou na súplica estadual, qualquer coisa, o coordenador pode entrar em contato comigo, e eu entro em contato diretamente com os nomes que ela passar para mim. Eu fui lá e a gente dá a orientação, pode me perguntar se tiver alguma dúvida, e a gente pode participar junto. Amém? Falar, nós temos também as mães de súplica, a Elvira, a Francisca, já vem né? A Arabella, a Cídia, e isso já vem né, em oração, nesse encontro acontecer. Então, enquanto eu faço, eu coloco, tem lá no estado, eu coloco os nomes e eu entro em contato, colocar o telefone, tem tudo, só da súplica de nome, né? Lá eu vou passando os informes diários, né? Tem todos os informes diários, eu passo, mas assim, vai ser um encontro, ano que vem, os encontros que tem, a gente já vai um mês rezando. Então, é só para informar também que cada mãe de apoio tem a coordenadora de apoio. Nós não estamos sozinhas. Qualquer dúvida, né? Nós vamos estar sempre, né, em contato com as coordenadoras. Tá bom? Só vou dar 2 orientações. Por exemplo, tudo que eu falei, presta atenção, um pouco do que eu falei, é do PDF que nós recebemos do movimento. Ele foi preparado para a gente entender. Então, depois eu vou mandar esse PDF e vou pedir a aula para colocar no grupo. Quem quiser conhecer o movimento, leia o PDF, porque aqui está os detalhes de cada serviço. E muitas pessoas perguntam assim, mas mãe que ora não abre a Bíblia, não lê a Bíblia. Gente, a palavra do momento oracional, ela é passada antes. A mãe, por exemplo, a coordenadora de mídia, a Maiara, ela vai colocar os postzinhos e ela vai colocar um momento oracional. A mãe, ela vai fazer a Léxio Divina em casa. Porque em casa o Espírito Santo também vai te tocar. Quando você chegar aqui, pode ser que aquilo que a mãe que esteja falando no momento oracional é a mesma coisa que o Espírito Santo queria falar para você. Então, nós precisamos ir aprendendo a fazer a Léxio Divina. Nós não vamos ler a palavra aqui. A palavra vai ser lida no dia do estudo bíblico, que vai estudar sobre vocês começaram a estudar, as mulheres, a luz da Bíblia, e depois os livros da Bíblia. E aí nós lemos. Mas no dia a dia do grupo, nós fazemos a meditação, a contemplação da palavra em casa, e a gente vem com ela já riscadinha, anotadinha, para participar do grupo. Tá? É importante para que vocês entendam, porque o nosso movimento ele tem uma metodologia diferente, e às vezes no início as pessoas podem ficar sem entender um pouco, mas eu acredito, gente, que não tem segredo. É isso que nós fizemos aqui hoje, e Nossa Senhora vai trabalhando os nossos corações. Quando a gente é muito questionador, a gente tem que aprender a pedir um coração igual de Nossa Senhora, que ela se silenciava e guardava no coração. Muitas das vezes eu questiono muita coisa, e aí eu falava, mas Nossa Senhora não é assim. Então, ela é a nossa padroeira e ela vai nos orientar.
tenho certeza que vocês serão um grande grupo. Dificuldades nós temos, gente, todas nós temos. Mas a porta que nos leva até Jesus é a oração. Nós estamos todos aqui porque nós precisamos trabalhar melhor. Todas nós sabemos orar. Isso não é desconhecimento de ninguém. Umas oram mais longo, outras mais curto, mas todas sabemos orar. O mais importante é aprendermos a ouvir a voz de Deus. E quando Ele quer falar conosco, é no silêncio. Tá bom? Fiquem com Deus, nós estaremos aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar para a gente. Tá? Vamos tirar uma foto, né, Alba?